Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor de crédito da Quartas, e estou aqui para falar do Fundo Renda Fixa Crédito Privado ao longo do mês de agosto. Então, o Fundo Quartas FII Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês de agosto com performance de 1,55%, equivalente a 135,7% do CDI, acumulando no ano uma performance de 8,63%, equivalente a 97,4% do CDI. Então, no mês de agosto, a gente viu a intensificação daquele movimento de recuperação que a gente está observando aí desde o mês de maio, né? Então, maio, junho, julho, agosto foram meses bastante positivos. O mês de agosto agora foi ainda mais positivo, acho que isso vale destacar. Enfim, com isso a gente está se aproximando do CDI no ano, tá? Acho que a gente continua vendo ainda uma diferenciação muito forte entre os setores, tá? Então, enquanto a maioria dos setores tem mostrado um forte fechamento, principalmente setor elétrico, setores de concessão, né, de concessões públicas, setores menos cíclicos, né, os setores aí mais conhecidos como os de maior qualidade, tem mostrado um forte fechamento, com os papéis caminhando, né, ainda no nível acima do observado no pré-americanas, mas já indo já em direção e mais próximo desse nível do que alguns papéis, né, mais próximo desse nível do que do nível do pico de taxa que foi observado. Ao passo que alguns outros setores, então, principalmente o setor de varejo, mas alguns papéis ainda mais, enfim, ainda mais pressionados, pararam de piorar, mas eles mostram estabilidade. Então, o gap, né, entre esses setores, entre os papéis, está bastante grande. Assim, acho que está no nível aí que dificilmente foi observado na história recente. Então, assim, em resumo, né, os setores menos cíclicos continuam mostrando um forte fechamento de taxa, já os setores mais cíclicos mostraram um pouco de estabilidade, mas o gap entre eles continua abrindo. Mas, ao fim de tudo, a resultante do movimento é um movimento de taxas médias fechando, tá? Então, lembrando que a gente chegou a ter taxas médias aí quase na casa do CDI mais 2,70, essas taxas que abriram o ano a CDI mais 1,75, mais ou menos. E hoje a gente vê essas taxas aí na casa de CDI mais 2,45. Então, um movimento forte, um movimento que vem caminhando, mas principalmente essa diferenciação setorial tem aparecido. Mas apesar disso, acho que o mês de agosto foi um mês de forte ganho de capital para a indústria como um todo, o que justifica bastante essa performance. Do lado do fundamento, a gente acho que não tem grandes alterações, né? Então, do lado dos ativos high grade aqui, a gente continua bastante construtivo. Acho que o movimento, o início aí do ciclo de queda de juros, ele ajuda bastante esses setores, inclusive ele tira um pouco de pressão dos outros setores, né? Acho que é uma condição, talvez não suficiente para alguns papéis e alguns setores, mas é uma condição necessária e, enfim, é o primeiro passo e acho que deixa aí, de uma maneira geral, o ambiente um pouco mais positivo. Somando-se a isso, né, as surpresas positivas de crescimento econômico também deixam esse ambiente mais positivo e, enfim, melhor para todos os setores. Do lado do valuation, a gente também continua positivo, então, como eu comentei, né, a gente abriu o ano aí com taxas médias próximas ao CDI mais 1,75, chegou a bater lá no CDI mais 2,70, e agora a gente está observando aí CDI mais 2,45, mais ou menos, tá? Então a gente ainda tem uma abertura muito forte, ainda tem prêmios médios muito altos, então a gente continua enxergando como um bom ponto de entrada. E por fim, o fator técnico que tem se deslocado aí para o território positivo. Acho que agosto foi o primeiro mês que a gente vê influxo positivo para os fundos no ano. Então, sim, e a gente acredita que com a boa performance, né, que os fundos têm apresentado, isso deve se intensificar nos próximos meses. O que deve abrir espaço, né, já pegando o gancho aí para o mercado primário vir mais forte, né? Então, mês de agosto ainda foi um mês fraco no mercado primário, principalmente quando a gente fala de mercado tradicional.
O mercado isento teve bastante emissão, então teve bastante coisa. Acho que o destaque foi a emissão de Águas do Rio, né, do Grupo Aegea, uma emissão aí de aproximadamente 5 bilhões de reais, e alguns outros papéis que tiveram, mas muito focados nos papéis incentivados, né, nas debêntures de infraestrutura, nos CRAs e CRIs. A gente imagina que o mercado melhorando, né, com essa melhora de ambiente, enfim, e com a volta de influxos para os fundos, o mercado de capitais, o mercado tradicional também deve voltar e também deve mostrar aí mais papéis em mercado primário, e a gente acredita que esses papéis devem vir mais premiados. E o mercado secundário manteve-se aí próximo de uma média histórica, mas mudando a dinâmica, né? Então já vem mudando a dinâmica há um bom tempo e consolidando essa mudança de dinâmica de o mercado se tornando mais comprador. A gente imagina aí que até com o primário mais fraco e com os aportes que a gente vem observando nos fundos, o mercado primário deve manter essa estrutura mais compradora, o que tem tudo aí a ajudar na melhora de ambiente e na recuperação da performance. Então a gente tem expectativa muito forte aí de, enfim, tudo mais constante a gente conseguir recuperar, enfim, passar o CDI agora no mês de setembro e conseguir fechar o ano aí acima do CDI. Então a nossa perspectiva para o ano de 2023 ela é positiva, então a gente teve o início muito conturbado, mas a gente está vendo agora essa recuperação e todos os fatores apontando para uma recuperação. E quando a gente pensa aí no médio prazo, vai também esse cenário. Então a gente acha que é um bom ponto de entrada para a estratégia. E acho que os últimos meses têm mostrado essa recuperação. Do nosso lado é isso. E qualquer dúvida, estamos à disposição.